Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Inovação, Conhecimento, Tecnologia, Troca de Informações, não é isso, professor? Então a gente vê que as novas revoluções tecnológicas na medicina, né? Isso. Ela traz, vamos dizer assim, tá com dois especialistas que vão poder adentrar nesse assunto certeza. com mais informações, vários benefícios, não só para a questão da saúde individual, mas também para a saúde pública em geral, né? Isso, e a gente começa aqui hoje. Fantástico o dia vai ser hoje, viu? A ideia é realmente colaborar e também você que nos está assistindo no YouTube, no Spotify, compartilha. Eu sou o professor Vitor, docente do SESMAC. E eu sou Águida Feitosa, já ia esquecendo de me apresentar, como eu sou. Eu acho que eu queria tanto entrar nesse tema, tava tão Porque ansiosa. É expectativa, vamos ver a realidade agora, não é isso? Exatamente. Então, voltando, gente, eu sou Águida Feitosa, do Departamento de Marketing do SESMAC, e vamos iniciar aqui com dois especialistas para tirar várias dúvidas e eu acho que vai trazer várias reflexões também. Exatamente. É uma temática, acho que nova, assim, para a gente. Tecnologias, mudanças na medicina não tradicional e até mesmo a tradicional. Um novo olhar, um novo pensar e, por que não, um novo agir. Pensando nisso, trouxemos dois convidados. Exatamente. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Alberto Santos, professor do SESMAC, do curso de Medicina, da cadeira de Ginecologia e Obstetrícia. Já atuo como docente há 17 anos e fui, junto com mais 4, 5 colegas, um dos fundadores da cadeira de Ginecologia do SESMAC. E é uma grande honra estar aqui com vocês, porque esse tema é um tema que sempre mexe muito conosco. Principalmente eu trago isso no DNA. Eu trabalho com tecnologia desde os 15 anos de idade, de uma época, para que você tenha ideia, para você mexer com tecnologia, você teria que estar no científico, antigo científico, né? Científico, eu fiz científico, exato, professor. eu também. Não se entreguem. Estamos falando da nossa idade aí. Não faça o cálculo não, você que está nos ouvindo e assistindo. Então, eu consegui quebrar essa barreira na época, porque eu consegui ser inserido sem estar no científico ainda. Eu estava terminando a antiga 8ª série, né, para entrar no científico e já estava lecionando com a tecnologia do MS-DOS. Né, no MS-DOS, ainda o Windows, logo no seu início de todas as suas versões. E cheguei a fazer ciência da computação e depois me enveredei para medicina. Por influência de pai, por influência da família. Né? E aí acabei me apaixonando, mas não deixando o DNA da tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela tem isso de ser incrementada a outras vertentes que melhoram cada vez mais essas vertentes, porque a medicina é muito tradicional. É uma especialidade, é uma arte milenar, né? E quando você fala em medicina, você já cria uma carapaça no mundo da medicina. Então, existe rituais médicos, existe vestimentas que desde a década de 60, na época flexneriana, que veio mudando de lá para cá, né? E hoje a gente está com a medicina inserida nas redes sociais, na tecnologia de inteligência artificial. Hoje nós temos médicos falando abertamente sobre marketing médico, que era uma coisa totalmente velada. Verdade, professor. Hoje, né? Você vê muito, Exato. muito. E eu não vejo pecado sobre isso. Eu tenho até uma fala de um grande mestre meu, que é o professor... um dos meus professores de cirurgia ginecológica, a doutora Fran Grieger, porque eu fiz a formação no Sul, e ele sempre dizia assim, tu é um marqueteiro, cara, tu é um marqueteiro. E aí eu não entendia muito bem o que ele queria dizer, e um dia ele chegou para mim e disse, você tem essa visão de marketing, e isso não é desmérito. Né? Não é demérito, e é uma coisa que você tem que investir cada vez mais, porque ele fazia isso. Porque vai somar, né? Dentro Vem da para época somar. dele. E assim vem, e aí vai. Eu sou David, sou discente com muito orgulho lá do SESMAC. David Pascoal, David importante Pascoal, falar. exatamente. O sobrenome aí. Sou do 12º período do SESMAC, né, último ano, graças a Deus. E também sou o presidente da Associação dos Estudantes de Medicina, aqui de Alagoas, né? E também um apaixonado, aí, como o Dr. Alberto está falando, pela inovação da medicina, né? Pela todas as vertentes que a medicina mostra que a gente pode ter como para aperfeiçoar não só o atendimento do paciente, quanto também nós, como no caso eu, futuros médicos e médicos já consagrados, né? É um orgulho para mim estar aqui nesse podcast com o mestre Dr. Alberto e também com vocês que já conheço bastante aí, que são exemplos do que fazem aqui no marketing do SESMAC, né?
É isso. A gente que agradece. E eu acredito que a gente vai tirar muitas dúvidas aqui. Professor, parece-me, vai descobrir depois do episódio, poderia criar essa polêmicazinha para o final, que o doutor Alberto é de Paulo Jacim também, vem de lá, de Paulo Jacim da minha cidade. Porque assim, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada. Então é isso? Não, você conheceu São primos, hoje. são mais que E isso. estamos Mesma descobrindo São quase que a primos gente aí, vai vir de lá, a Esse família da podcast gente. promove reencontros, mas Tá vendo aí? geralmente é professor e aluno, é a primeira vez, né? Entrevistando e entrevistado. Isso. Né? Você tá vendo? Mas eu tô bom, brincando, porque assim, quem Não, me você conhece, falou eu sempre certo, falo de Paulo você falou Jacinto, eu sou certo. muito apaixonada pela minha terra. E Falou encontrar certo, outra pessoa, quando ele falou Paulo Jacinto, eu falei, meu Deus, eu cheguei. Paulo Jacinto, você que não era aqui de Alagoas, é um interior conhecido, sabe? E tem muita festa, ela tem uma tal de festa da... Baile da Chita. Baile da Chita, tá bom. Tradicional, patrimônio histórico-cultural de Alagoas. Perfeito. É isso mesmo. Não é o Tarzan, né? Não, é Tem a esse adendo Chita pra eu entender Tecido. melhor, não é A o Chita Tarzan. Tecido, é isso mesmo. Vamos iniciar o assunto, né? Essas brincadeiras. Não, é porque eu me fantástico. empolguei com o Paulo São Jacinto. reencontros. Mas pensando justamente nesse médico do futuro, né? Que eu acho que é a grande temática do nosso podcast hoje. Como é que a gente associa, né? Principalmente com o advento da inteligência artificial, ao universo da área médica? Eu gostaria de ouvi-los nesse cenário, porque até então percebe-se muito promissor, mas ainda é pouco descoberto e explorado, não é verdade? Com certeza. Eu acho que, como você está falando, a inteligência artificial, as novas tecnologias, de certa forma, já estão dentro da medicina há um certo tempo. Mas o que falta mesmo é o que você iniciou, né? É o médico estar nesse futuro, o médico estar dentro dessas novas tecnologias. Quer queira, quer não, existe uma grande resistência, digamos, no médico estar dentro dessas novas perspectivas da nova era da medicina imersa dentro da tecnologia, né? E aí, puxando até nesse assunto, eu acho que é fundamental. A medicina, ela é muito próxima do empreendedorismo. Eu lembro até que foi um tópico do podcast passado aqui, né, com o professor Geraldo. Empreendedorismo e inovação. Isso Exatamente. Eu acredito que a medicina, ela é o ápice do empreendedorismo, né? Tudo que a gente conhece da medicina foi aperfeiçoado. Tem até não lembro o nome, mas é um filósofo famoso que fala que a medicina é uma arte que não é de verdades absolutas, né? E isso é a cara do empreendedorismo. O empreendedorismo é a inovação aplicada a recursos, né? A melhoramento de alguns recursos. E a medicina é basicamente isso, né? Tudo que a gente descobre, tudo que a gente tem hoje, desde essa evolução que o professor Alberto falou, é graças às inovações. E a tecnologia está aí para isso, né? Para a gente melhorar o atendimento ao paciente, melhorar a carreira do médico em si, né? Bem, aquilo que o David acabou de falar, nós sempre tivemos os vieses de grandes vanguardistas na medicina, que são os verdadeiros empreendedores da medicina, né? A medicina ela tem esse DNA de inovar, no entanto, ela ainda é muito arraigada a raízes culturais, ainda muito, como eu posso dizer, ainda muito sólidas e rígidas de comportamento médico, né? Então, eu vou dizer, há 5, 10 anos se passaram, e aí, naquela época, logo quando eu retornei para Alagoas, em 2012, pouco se falava sobre as inovações médicas. Se falava em pesquisa, se falava que é uma inovação. Isso. Mas o médico se renovar era praticamente ser visto como um rebelde, a ovelha negra. E as pessoas não compreendem as ovelhas negras. As ovelhas negras são pessoas boas. Só depois, né? Passar o tempo e dizer, poxa, ele estava... É o preço do pioneirismo. É o preço do pioneirismo. Um dos grandes pioneiros e um dos grandes mestres da minha vida, e eu sempre falo, porque eu fui muito influenciado pelo meu professor Elcimar Coutinho. O professor Elcimar Coutinho, um dos maiores pesquisadores do mundo na área de endometriose, ele foi o pioneiro. Quando ele foi estudar em Miami e depois na França, ele começou como farmacêutico, para você ter uma ideia, depois migrou para a medicina e ele inventou, literalmente, os implantes hormonais. O professor Elcimar Coutinho, por muitos anos, foi criticado. Mas foi ele que inovou essa tecnologia para o tratamento da endometriose, para os tratamentos das reposições hormonais, para o tratamento da prevenção do abortamento. Se hoje as nossas mulheres no Brasil utilizam a progesterona para evitar abortamento, foi por um cara que já na década de 60 já fazia isso. Então, eu tive muito essa influência, o professor Elcimar Coutinho, e teve outros mestres, mas
eu noto que esse vanguardismo ele vem de poucos. Né? E a ideia nossa, como tudo dentro da medicina, já que nós somos uma grande irmandade, é assim que a gente se vê, a gente tenta sempre estar junto, sempre buscar todo mundo para uma mesma linha, é dizer assim, olha, isso não pode ficar só na cabeça dos loucos e dos desajustados. É assim que é visto muitas Até porque é uma vezes. realidade, né, professor? Exato. É uma realidade que não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Então vamos buscar os tradicionais, para pelo menos chegar a fazer um cortejo com essa nova tecnologia, para fazer ou talvez uma paquera, né? Caminhar junto nesse cortejo, mas também vamos paquerar, vamos fazer um flerte com ela. Né? Por quê? Porque existe muito médico com uma capacidade muito grande de inovação, mas ainda ele foi formatado na formação, né? E na formação. Lá no Flexneriano, lá no década de 60. Tá preso nas raízes. Nas raízes, onde o paciente não tinha nome, ele tinha número ou doença, onde ele usava jaleco. E hoje o jaleco, ele até é colocado como segundo plano, para que você possa se aproximar ainda mais da personalidade, da personalidade da pessoa. Isso é inovação tecnológica também. A inovação tecnológica não está só nos hardwares, nos softwares, está também no comportamento humano de como você vai interagir com essa sua clientela. Né? Tanto que a gente deixa mais de chamá-los de paciente. Porque eles não são passivos. Hoje a medicina moderna ela deixa de ser patriarcal. Ela é totalmente ativa junto com o paciente. Assim como os meninos na faculdade, eles fazem parte de um processo de ensino ativo. Eles não são mais os passivos. Eles são ativos. Eles fazem parte do processo da construção do conhecimento. Né? Isso é inovação tecnológica. Contribuindo com o professor, com tudo mais. Né? São ruptura de barreiras, né? Exatamente. A inovação, ela, todo tempo, vem transformando diversas áreas e acreditamos que na medicina não poderia ficar para trás, não é isso? Exatamente. Professor, porque muitas das vezes a inteligência artificial é confundida como um desagravo, algo que vai realmente automatizar e vai, de uma certa forma, cooperar aí para o vínculo empregatício, mas... E a gente já discutiu isso, que não é bem assim. Teve também um podcast sobre inteligência artificial, que Claro a gente sabe não. o quão importante ele faz. E especificamente falando da medicina aqui, que é o nosso podcast de hoje, a gente sabe que tem muitos benefícios. Vocês podem até falar alguns exemplos aí de quão a inteligência artificial vem contribuindo com vocês. Um dado importante. Hoje, eu vou dar 3 exemplos importantes. Um deles é na reprodução humana. Nós hoje temos inteligência artificial para fazer a melhor seleção de óvulos fecundados para fazer a implantação intraútero. Então, você seleciona os óvulos que serão fecundados in vitro através da inteligência artificial. E ele dá um maior percentual de sucesso na fertilização in vitro. Um outro exemplo é na dermatologia. A inteligência artificial, através de um simples celular, você emprega ali dentro um aplicativo e faz uma foto daquela lesão, e ele faz um upload, e ele diz o fator de risco de uma neoplasia. E ainda tem outro, né, que é relacionado e agora saiu essa pesquisa sobre imagens de mamografia. Superou o humano. No entanto, a inteligência, quando a gente fala superou o humano, não quer dizer que a inteligência artificial vai substituir o humano. Porque o discernimento do bom senso da humanidade é quem vai dar a cereja do bolo desse diagnóstico. Perfeito. Importantíssimo. E isso aí é fantástico. Eu acho que é o grande detalhe dessa possibilidade de crescimento e inovação na medicina. Então, você que está ouvindo, guarda isso que o doutor falou, porque é um detalhe importantíssimo. Não vamos aqui cooperar com o vínculo empregatício, as pessoas vão estar fora do mercado, então é importante. Desculpa, interromper. Quantas profissões se adaptaram? Vou dar um exemplo nossa. O cirurgião, ele veio dos barbeiros. Né? Antigamente, os barbeiros, tanto que até hoje você encontra nas barbearias aquele totem que fica girando, né, em azul, branco e vermelho. Aquele símbolo, quando o barbeiro tinha na sua entrada, lá na Idade Média, que era só azul, significava que ele fazia procedimentos cirúrgicos. Por exemplo, tirar um dente, fazer uma incisão, exato, uma esferese. Se tivesse vermelho, fazia sangria também. Então, o barbeiro, ao longo do tempo, ele foi substituído.
Por isso que a gente hoje fala, por exemplo, quando você faz uma coisa meio que... Você é barbeiro. Você é barbeiro, né? Por quê? Porque Barbeiragem. Porque os grandes cirurgiões das escolas orientais, porque a medicina em si veio também das escolas orientais, os grandes cirurgiões, eles eram para nobreza. Era só para quem podia pagar. Para quem não podia ter aquele acesso, era o barbeiro. Então, o barbeiro, ao passar do tempo, perdeu esse processo de cura. Então, ele fez o quê? Ele se reinventou, ele continuou sendo barbeiro. Ele se aperfeiçoou no cabelo, na estética do seu cliente. Ainda hoje vai ser a mesma coisa. Muitos cirurgiões, muitos profissionais vão deixar de utilizar algumas técnicas ou até vão deixar de praticar aquilo que estava fazendo. Isso não quer dizer que ele vai se extinguir. Não, ele vai evoluir. Ele isso vai pode evoluir. A extinção desse profissional é se ele quiser. Exato. É se ele não quiser inovar. Se ele quiser estacionar. Se ele quiser estacionar. Né? Então, a exigência hoje, ela faz isso, que você não pare. Né? Que você não pare e que faça algo diferente. É assim. Perfeito. Tem até, pegando esse exemplo do senhor, coincidentemente, eu estava vendo essa pesquisa que o senhor viu da mamografia. Da mamografia. Não sei se eu vi, mas é uma competição internacional, né? Que o pessoal, eles desenvolveram um software, isso radiologistas, médicos radiologistas, desenvolveram o software, né? Então já vê o diferencial desses médicos, né? A equipe deles. Desenvolveram um software que é para detectar ali, fazer diagnósticos nas imagens, nas mamografias que tem. E aí, não sei se foi esse ano, quando que foi. Foi esse ano mesmo. Eles conseguiram fazer com que o erro humano fosse superado pela inteligência artificial, né? E é óbvio, todo mundo está passível de erro. E a inteligência artificial, isso só quer dizer que a máquina, né, o algoritmo que eles fizeram, superou o erro humano, mas obviamente estava com um radiologista ali examinando acompanhando, isso. Né? E isso puxando o eixo de inovações e tal, da inteligência artificial, né, que não é somente a inteligência artificial, mas tem todo um antes disso, as tecnologias que o professor Alberto falou. A medicina já está cheia disso, né, como eu tinha falado logo no começo. A gente tem, por exemplo, as teleconsultas, né? Que, por exemplo, facilitou muito. Você está no UBS, você é um recém-formado ou um médico da família e comunidade que não é especialista, por exemplo, não é um cardiologista, não é um ginecologista, obstetra como professor. Você tem a oportunidade de estar com esse paciente e fazer uma teleconsulta, né? Alguns municípios já disponibilizam isso no Eu faço hoje teleconsulta. UBS. Exato. Não só para o Brasil, mas eu tenho hoje pacientes tanto na Europa quanto nos Estados Unidos por teleconsulta. Imagina se não tivesse. Que veio junto do advento da Covid. A pandemia trouxe isso. A pandemia trouxe isso. A pandemia ela transformou realmente as relações humanas. Né? Muito. E que bom que impactou também no setor saúde. Né? Sem dúvidas. De uma certa forma, o médico que não está atrelado a esses ajustes das inovações, nós poderíamos falar que esse médico estaria ultrapassado ou ele tem que realmente buscar dentro do cenário dele até que ponto isso pode limitar a sua atuação? O que é o médico do futuro, né? O que seria o médico do futuro? Se a gente fala que tem o médico do futuro, será que teria o médico do passado, né? Bem, é muito... essa pergunta... Pesada. Ela traz uma resposta interessante, mas a gente tem que pensar muito para responder, porque existe o médico do passado, existe ainda muito médico do passado, mas o médico mas o médico do futuro, ele tem que ter também um DNA clássico. Por quê? Porque eu não estou lidando com um produto, eu estou lidando com um ser humano. Você chegou num ponto muito importante. Estou lidando com um ser humano que ainda requer olhar nos olhos, pegar na mão, se emocionar, porque nós fomos proibidos por muitos anos pela cátedra que a gente não podia fazer referência contra referência com o paciente. Né? Ou seja, você teria que estar distante, o paciente é um caso, não pode se envolver. E dentro da minha formação, eu sou filho da Católica de Pelotas e o meu fundador, Dom Antônio Zattera, ele falava bem claro, um italiano. Dom Antônio Zattera foi bem claro. Nós temos formação dentro do curso de medicina de antropologia, de psicologia, 2 anos, e mais 4 anos de psiquiatria, mais formação teológica, filosófica e dentro da parte de linguística. E ele era bem claro, antes que os meus médicos, ele falava assim, antes que os meus médicos aprendam a tratar as feridas do corpo,
Eles têm que tratar as feridas da alma. Perfeito. A gente tratou isso no podcast de saúde mental, tá lembrado? Então, Exatamente. as novas tecnologias, elas vieram para ficar e para revolucionar o mundo. No entanto, só estarão na ponta, em alta performance médica, que hoje eu falo muito sobre isso, alta performance médica, só estarão lá, fazendo alta performance médica, aqueles que dominarem essa tecnologia, mas que não perderem o sentido da humanidade. Aí eu acho que essa sua fala deixa mais, nós talvez traga o conforto de mostrar que o ser humano nunca vai deixar de estar naquele processo. Vai ser substituído. Nunca. Ele tem um papel muito importante. A tecnologia vem para agregar, para você ter agilidade, né, assertividade em tudo que você vai praticar ali, mas a questão humana ela vai dominar sempre. Eu produzo muito texto, porque, como eu disse, eu sou muito envolvido dentro da mídia, né? Desse mundo de redes. Então, do tempo que a gente tem do dia, nosso dia parece que tem 48 horas ou mais. Verdade. Mas a gente conseguiu hoje utilizar a inteligência artificial para produzir textos que você consegue dar o lapidar. Você cria o texto junto com a inteligência artificial com perguntas sábias, porque quando você cria um texto, você acha, cria um texto sobre isso. Isso aí vai sair automatizado demais. Isso. Quando você sabe lidar com a inteligência artificial, ela vai elaborar um texto. Você que vai dar o norte, né? E você vai elaborar depois a alma desse texto. Tá? Aí vai dizer, isso vai emburrecer o ser humano. Não vai emburrecer o ser humano, porque é simples. Vou dizer uma coisa bem simples. Como eram nossos carros do passado? Eram carros que não sei como é que a gente está vivo hoje aqui, porque eu ia sair daqui para o interior, eu ia no porta-malas de uma Caravan. Meu pai deixava ir na Caravan. E a gente está vivo, né? Isso é milagre. Não usava cinto de segurança. Nós somos sobreviventes de uma geração. Eu tinha uns Corsa XR3 que o escape era para dentro. Era para dentro. Então, o que acontece? Friozinho, né? Será que essas novas tecnologias dos carros atuais vai deixar a gente mais burros do ponto de vista de... Mas espera aí. Você vai voltar para aquela época? Porque se eu for voltar, se eu tiver a ideia de voltar no tempo em vez de avançar, realmente nós não evoluímos. Mas a tendência é que seja daqui para adiante. Se é daqui para adiante, o que nós temos de tecnologia hoje em nossos automóveis salva nossas vidas. Hoje o meu carro ele assume grande parte da minha autonomia como motorista. Hoje eu posso chamar a atenção de um GPS, eu dei uma olhada e o carro ele já puxa, ele já freia. Sim. Então, na medicina a mesma coisa. Nós temos equipamentos hoje que quando nós vamos cauterizar, ele diz o time da cauterização. Tempo, né? Diga aí. Ele para, diz, olha, você tá bom, você já queimou demais. Ele diz isso para mim. Bizarro. Aí, o que eu vejo de interessante é simplesmente o ego do cirurgião que pode ser ferido. Porque se eu sou um cirurgião clássico, não, fui eu que parei, fui eu que fiz. Soube exatamente o momento, né? Sabia. Eu quero saber disso. O que eu quero é que minha paciente sinta-se bem. Se foi com auxílio de uma tecnologia ou não, e o meu conforto, por que eu tenho que passar 5 horas numa paciente se eu posso resolver isso em 1h30? Exatamente. É por aí, vai. E o paciente está cada vez mais ativo, não é verdade, professor? Totalmente. Ele antes era passivo e hoje ele é totalmente ativo. Ele interage com você, já traz... Né? Chega com diagnóstico. Não, é isso que eu ia dizer. Hoje tem a tecnologia. Buscador de sites. Eu ia falar isso. Pode falar a marca? Pode falar a marca. E muitos já chegam achando que já tá morrendo, né? O tal de Dr. Google e agora Dr. Tem Chat. alguém dessa vai área ter. que já consulta logo. Vai pro médico, minha amiga. Vai pro médico. Você fala uma palavra técnica, ele já vem com o diagnóstico pronto, já vem com a marcação pronta, já vem com todo o diagnóstico dele, inclusive o tratamento. Vou lhe dizer mais exato. Ontem eu estava, era por volta de umas 3 da tarde, e chegou uma paciente. Eu queria que todas fossem daquele jeito, na realidade, né? Eu sou muito sincero. A paciente chegou com tudo na mão, mas com tudo. Aí eu... Exame, prognóstico, tudo. Aí eu disse, o que você tem? Eu disse, não, é que eu sou portadora de adenomiose, grau tal, e eu fui na minha clínica e a gente discutiu. E eu acho que é melhor fazer tal procedimento, porque eu já investiguei que tal procedimento... né? E eu olhando para ela, né? E a gente trocando ideias. Eu vim só saber se o senhor pode me operar.
E nesse formato aqui, eu disse... E o carimbo. E o carimbo, aí eu disse, olha, vamos lá, vamos ajustar isso aqui. Você está corretíssima, é a melhor linha, tal, mas você tem que se preparar, tal. Então, na realidade, o lapidar, né, faltava, mas ela chegou com tudo pronto. Ou seja, se o médico não tiver suas vaidades... Não souber lidar com esse vai ser novo fantástico, paciente. porque a paciente vai chegar e ele também vai, e essa paciente vai se proteger de alguns, que a gente sabe, que dentro do mundo, de qualquer área, você vai ter aqueles que são do lado negro da força, né? E aqueles que não são do lado negro da força. A gente entra na questão dos dilemas da ética. Dos dilemas da ética. E que ela vai se proteger de muitos colegas que fazem um procedimento que não era indicado, apenas por questões lucrativas, por questões financeiras, que a gente sabe que pode existir, tanto que existem tantos processos por aí. Às vezes é até bom para ela aperfeiçoar o diagnóstico do médico, né? Que às vezes está passível de erro como qualquer outra pessoa. E, claro, se você vai olhar o DNA da medicina é de cura. Sim. Sempre foi de cura. Diferente do DNA da enfermagem, que foi de cuidar. Por que não unir esses dois com a tecnologia? Isso. Então, quando você tem essa tecnologia que facilita diagnóstico, facilita técnicas, você tem uma maior chance e maior tempo de praticar as duas coisas. Cura e cuidado. E é interessante, né, Davi, a gente estava conversando até sobre isso, de que subiu a régua também, né? Sim. Muito. De uma certa forma, o próprio paciente, o médico que chega com diversas informações errôneas ou não, e isso acabou com, de uma certa forma, aquele médico charlatão da medicina, que, na minha opinião, faz só Ctrl-C, Ctrl-V, que em todas as áreas tem também, né? Eu tenho lá na educação física, o cara que monta o treino para todos e é o mesmo treino para 200 pessoas. Ctrl-C, Ctrl-V. E como é que a gente lida, né, de certa forma, com esse paciente que chega? A gente realmente retira-o do cenário da prescrição, da orientação, ou a gente consegue aproveitar algo daquilo para poder realmente nos facilitar um tratamento, uma intervenção mais específica, baseado até no nível de conhecimento dele. Sim. Então, pressupõe-se que já que ele tem um nível de conhecimento interessante, seria, de repente, até ser um colaborador e um facilitador nessa condução da conduta, lógico, sempre muito bem orientado por um médico. Seria mais ou menos isso? Sem dúvida. Eu queria ouvir uma opinião dos discentes. O desafio. Jogou para mim. Joguei para ele. Levantou para mim. Eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu queria ouvir a opinião do discente, porque David é um cara diferenciado, né? Porque não precisa jogar confete nem rasgar seda. Mas a gente sabe quando o acadêmico ele vai atingir um nível de alta performance em pouco tempo. E isso é importante. E eu quero reforçar aqui, esse podcast está acontecendo com essa temática, porque o David nos procurou. Exato. E quis estar aqui presente. Porque eu prego, vou falar bem rapidamente, eu quero que ele não perca esse pedacinho aí. Eu prego dentro da minha tese que você tem que ser alta performance 100%. Se você acha que você é excelente, então cresça ainda mais, porque alta performance é acima da excelência. Tá? Se você atingiu a excelência, é porque você dedicou-se a 10 mil horas fazendo a mesma coisa. Essa é a classificação de excelência. Por exemplo, se eu tomar por 10 mil horas esse mesmo café, eu vou distinguir de tal paladar. Então, serei um barista e saberei os aromas. Então, quando você pratica 10 mil horas de uma prática médica, você se torna excelente. Mas o que é alta performance? É você fazer isso de forma diferente e de uma forma com que ninguém consiga fazer. Porque eu até tenho essa frase: muitos vão fazer o que eu faço, mas do jeito que eu faço, só eu faço. É simples. Uma coisa simples. Esse cara tem uma performance diferenciada dos demais. A gente sabe, dentro da curva, vai ter. E é por isso que eu quero ouvir de você, o que você acha disso que ele colocou? Então, obrigado pelas palavras até da Águida. Isso é um peso nas suas costas agora, se vira. Tá pesando aqui já, gente. Tá pesado. Mas assim, eu acho que pegando um pouco do que o senhor tinha falado anteriormente, né, sobre essa questão de unir, de fato, as raízes da medicina com as inovações é a chave de tudo isso, né? É fundamental. O senhor enfatizou muito bem que a gente tem, né, nós, do lado aqui dos discentes, nós sabemos muito que existem muitos chefes, preceptores, de uma forma geral, que são, assim, têm uma mente muito
restrita. Tradicional. É a melhor palavra. Tradicional. Isso é ruim? Não. Não é. O paciente, a medicina é construída com base em um histórico muito largo, muito grande de coisas que não mudam, certo? A anatomia não vai mudar, várias coisas que aquela pessoa ali tem na mente. Só que eu acho que é fundamental, como já está discutindo sobre isso, que o médico tenha esse outro lado. Desde a forma básica assim, dele inovar a sua consulta, inovar a abordagem de um paciente. O simples fato dele abrir a sala do seu consultório, futuramente, assim, e abordar o paciente, aquela boa tarde, tudo aquilo é fundamental. Isso também faz parte do médico do futuro. Isso é a raiz do empreendedorismo médico, né? Primeiro, a abordagem do paciente. E toda essa outra questão, de como o professor Fabiano tinha falado, do paciente chegar já com um diagnóstico. A gente já está vou até corrigir, a gente já está numa fase muito mais avançada do que o Dr. Google. Passou. A gente está no Dr. ChatGPT, né? Que é muito mais rico, né? Muito mais rico. E também já fazendo um adendo disso, quem não sabe mexer no ChatGPT não vai tirar dele o que de fato é proveitoso, né? Existe até isso que o senhor falou das perguntas e tal, é até uma área, não sei se já estabelecida, que é a engenharia de prompts, né? Que ela fala justamente das instruções, da forma com que você fala com a inteligência artificial para que ela possa pegar no seu banco de dados, né? Que a inteligência artificial nada mais é do que Tudo é o seu comando, né? O comando que você vai passar. Operadores. Exato, os operadores, né? Aquilo ali você vai conseguir um resultado bom. Então, eu acho que é fundamental, nessa nova era, que o paciente trouxe ali o diagnóstico, trouxe os exames, trouxe bonitinho, a adenomiose lá, que se brincar, muitos discentes de medicina nos primeiros períodos não sabem nem o nome disso, o que é. Exatamente. Isso é fundamental, porque a gente pode associar essas duas coisas e, adenomiose, já fica com um alerta ali. Vamos só ver, tá com ultrassom, vamos ver o que você tem, qualquer outro exame. Então, eu acho que é totalmente benéfico associar essas duas partes. A gente pode lapidar, como o professor falou, o que o paciente trouxe pra gente. Explicar, você não... É muito importante enfatizar isso, que você não fique dando seus diagnósticos assim. É muito fundamental que você leve isso para um médico. Você pode pesquisar a sua doença. Eu tô com dor de barriga, Google, dor de barriga, pode ser câncer. Milhões de coisas, né? Então, vá no médico, né? Já viu, teve um conhecimento mais ou menos do que é que você tem ali na cabeça da sua doença. Vá no médico, veja, converse com ele. E o médico assumir um papel de protagonista nessa história, né? Ajudar ela, orientar, não é bem assim, a gente pode fazer dessa forma. A inteligência artificial, o Google pode te dar um diagnóstico, pode dizer que você pode fazer 500 exames, mas não precisa. Na medicina, a gente tem protocolos estabelecidos sobre isso, sobre aquilo. Então, explicar, né? Trazer a medicina raiz com a medicina empreendedora. Eu não vou dizer Nutella. A medicina empreendedora, a medicina da inovação e fazer o bem do paciente, né? Facilitar a vida do médico, que é fundamental, como o senhor tinha falado, das mamografias, né? De adiantar a fila e tal. E também ajudar o paciente, reduzir erros. Isso é fundamental. É isso que a gente quer como médico do futuro, sabe? Tem muito essa visão. Mas eu acho que essa fala tanto a sua e o reforço que o professor trouxe aqui da questão da alta performance. Eu estava assistindo um podcast com ortopedistas. E aí eles discutindo que eu não vou saber explicar a técnica, vocês podem, porque não é minha área, eu sou marketing, sim, né? Sim. E aí ele falando que a maioria dos ortopedistas vai fazer uma cirurgia de quadril. Vai pela lateral e termina mais doloroso na questão dos ossos. Acho que é bem isso. E tem um médico, que eu sou péssima de nomes, eu vou colocar lá depois, tá? O nome do médico, que ele desenvolveu um outro procedimento que é pela frente, eu acho que é frontal, não seria frontal, pela lateral, e que ele consegue diminuir essa questão da dor, de tudo mais. Então, olha só, é essa questão que você está falando. Exatamente. E o que você falou, a anatomia é a mesma, né? Mas você vai fazer algo diferente, uma abordagem diferente. Essa fala de David, relacionada à inteligência artificial, de quando chega esse cliente já pronto, ele só vai incomodar um profissional que não sabe lidar com aquela informação. Que está inseguro. Aí ele vai atender de uma forma até, talvez, ríspida. Exatamente. Né? E é assim mesmo, é ríspido. Muitas vezes ele está descontente com o seu faturamento, porque é muito velado essa fala. O médico não pode falar de faturamento. O médico deve falar de faturamento. Sim.
porque o investimento médico é muito alto. Se você vai para um evento hoje de aperfeiçoamento, você tem que investir no mínimo em 3 dias de aperfeiçoamento R$25 mil. Então, o investimento é altíssimo. São altíssimos. Os livros ultrapassam R$700 mil. Livros que hoje em dia não são... Hoje são os artigos, mas você tem acesso aos artigos. Mas esse médico, ele resolveu seguir uma linha de sua escolha a fazer um tipo de performance que ele é literalmente subaproveitado. E ele faz questão de dizer, tá bom para mim. Só que ele está descontente com os seus performances. E essas pacientes que chegam, eles acabam misturando os sentimentos, não tem inteligência emocional suficiente para entender que aquela paciente, ela já entendeu que ela é ativa nesse processo e ela não quer confrontar ele. Ela não quer confrontar ele. Ela quer dizer assim, olha, eu estou sabendo do que eu tenho, eu quero saber a sua opinião. E até diminui uma fase, né? Exatamente. Que a gente precisa explicar a doença para o paciente, Exato. você já sabe. Tu tem alguma dúvida? Não. Continua. Quando você tem uma inteligência emocional, porque para você lidar com pessoas, você tem que ter um equilíbrio de inteligência emocional pleno. Se você não tiver, vá lidar com motor de carro, vá lidar com tijolo, vá lidar com o que você quiser. Mas se você vai lidar com pessoas, que tem que ter inteligência emocional. Pegando esse gancho rapidinho de inteligência emocional, o episódio anterior, a gente tratou de inteligência emocional e a gente falou exatamente isso. Pesquisa aí no canal do SESMAC, não esquece não. O profissional, para ser o profissional, vamos dizer assim, ele tem que ter a sua habilidade técnica, perfeito. Exatamente. Mas somado a isso, o seu comportamento. A questão comportamental é fundamental nesse processo. Então, a soma nisso, O médico do futuro, ele tem que saber fazer leitura corporal, saber neurolinguística, ele tem que entender tecnologia, ele tem que entender sobre inteligência emocional. Se ele não souber lidar com isso, ele vai ser atropelado por um trem-bala chamado paciente do século XXI. Ele vai ser literalmente atropelado, porque não é mais... E detalhe, não é aquele médico, aqueles pacientes que chegam muitas vezes acanhados do interior, né, esse senhor... Eu sou do interior, viu, mas é muito mais passivo, né? Muito mais passivo. Ainda do complicado. interior, ainda se tem aquela áurea do médico como o doutor fulano de tal, né? Mas se você vai para grandes centros, não é mais assim. Doutor, e ainda tem a questão das mídias, né? Se você não mídias. segue, eles vão para as mídias falar ali abertamente o que está acontecendo, né? Mas aí, como se diz os mamonas assassinas, os finados, é uma faca de 2 legumes. As mídias, como qualquer campo, ela tem que ser muito bem estudada. Por quê? Porque existe uma confusão de médico atualizado com médico... surfando na hype, né? Exatamente. Então, as mídias sociais, elas vieram... Ou seja, nós quebramos paradigmas de falar sobre o que a gente faz, porque aquilo que a gente faz tem que ser mostrado. Esse é o primeiro ponto. Esse é o segredo do marketing. Uhum. Tá? Esse é o segredo do marketing. Eu sempre pergunto, quem é que vende mais? É o ovo da pata ou da galinha? Quem é que grita mais? Quem grita mais alto é a galinha. Alto. Então, quem vende Apesar mais... da pata ser mais competitivo. Pois é. Mas o da galinha... Existem ótimos médicos que ficam na sua, caladinho, fechados. E outros que brilham no discurso. Não necessariamente isso... às vezes, nem sempre né, como fazendo um paralelo com a ovo da galinha e ovo da pata, nem são os médicos com as melhores técnicas, mas que possuem, né, essa visão ampliada do marketing que entrega mais, que explora mais e que ataca justamente a necessidade do paciente. Não é verdade? Então, eu acho que vai ser o desafio da medicina do futuro para essa geração é tentar usar essas novas mídias, essas novas vertentes de comunicação para dizer assim, olha, eu sou bom nisso. Eu sou bom. Não precisa dizer, olha, venha para cá. Não eu sou bom nisso. E existem formas fantásticas de você fazer isso sem você precisar levantar. Eu estou fazendo uma promoção aqui para você ver. Existem várias estratégias que você segue. Fugir da ética, como você está falando. Exato, fugir da ética. Porque o Conselho Federal de Medicina, o nosso conselho, proíbe. Nosso conselho proíbe você oscilar preços de consulta, as famosas consultas populares. Não, isso é vetado ao médico. Consultas populares, isso é vetado ao médico. Nós temos uma associação, a Associação Médica Brasileira, que ela
padroniza. Você pode até colocar ela estratosférica, você botar 10 vezes mais aquela padronização. Mas você não pode botar abaixo daquela padronização. Por quê? Porque você vai lidar com o emocional do cliente. Ou seja, se eu te digo, olha, aquele médico, ele é tão bom quanto esse outro médico. E ele está fazendo uma consulta popular por R$100. O outro cobra 600. O ser humano vai procurar quem? O de 100. O de 100. Isso eu falo em massa. Na massa. Na massa da população. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Tem alguns que vão ser mais criteriosos. É. Então, preço não pode ser feito isso. Na inteligência artificial, junto com a tecnologia de marketing, comunicação, isso vai começar a nivelar. Vai nivelar. Mas o paciente não sabe ainda. Então, cabe às instituições de ensino começar a jogar isso dentro das formações. As instituições de ensino têm que ter essa cadeira de inovações tecnológicas. As instituições de ensino têm que enxergar isso como futuro. Porque o médico que não se comunicar no futuro, ele não vai existir. E detalhe, quantos médicos vão para o mercado de trabalho hoje? Vai depender só de talento? Eu vou colocar, então, talento. Eu vou colocar Neymar, eu vou colocar Messi e vou colocar Cristiano Ronaldo. Se você colocar Neymar e Messi, são talentos natos. Se você pegar Cristiano Ronaldo não tem talento como os dois. É disciplina. Então, eu vou depender de duas características dos meus alunos de medicina. Ou é o talentoso, que é 5% da curva de Gauss, que ele não vai fazer nada. Ele é. Ele não vai fazer esforço nenhum. Ele é assim. Ele nasceu assim. Ele foi glorificado por Deus. Ele foi destinado. Destinado. Uma bênção. Puf, esse cara vai ser brilhante. Acabou. Mas aquele que não é, ele vai ter que se esforçar. Ele vai ter que se esforçar. Mas tem aqueles que não são. Eles estão ali no meio da curva de Gauss, mas que nós temos a capacidade de puxá-los para a direita da curva de Gauss, que é aquilo que é para próximo dos 5% que são brilhantes. Então, esses alunos devem ser ensinados na cadeira de como se comportar nas redes sociais, como se comportar junto às novas tecnologias, Exatamente. sem ferir a ética. Sem ferir a ética. E aí esses não vão ter medo do paciente que sabe tudo, porque ele já sabe também. E quando ele não sabe, ele tem que ser claro. Eu sempre falo isso em sala de aula. Só, olha, eu não conheço ainda esse caso. Me dê uma semana que eu dou um feedback para você. Agora, qual é o grande problema disso? O ego. É o ego. Exatamente. E aí atrapalha quem está lidando com vidas. Né? E o marketing, né, professora, também, eu acho que o grande detalhe é lidar com o marketing. Né? A exposição nas redes sociais, como o doutor bem disse, é um fator decisório, não é isso, David? Sim, porque, de uma certa maneira, acaba expondo, né, um tratamento, expondo o paciente, principalmente aquele médico que trabalha com estética, não é isso? Exato. Dentro da medicina, como o professor já falou, a gente já tem muito a exploração desse marketing, né? E também para os discentes de medicina, de certa forma. Só que ainda existe um certo preconceito de que o médico que faz marketing é o médico que faz dancinha no TikTok. Exatamente. Né? E é muito diferente disso. É até por isso que a gente da Associação dos Estudantes de Medicina, aqui do Estado, a gente está promovendo um evento, né? Que fala dessas 4 vertentes aqui que a gente falou, que é o primeiro simpósio Médicos do Futuro. Convide aí a todos a participarem. Justamente, todos os convidados, principalmente os estudantes de medicina, os médicos também, né? Que o evento é destinado a médicos e estudantes de medicina. E a gente vai falar dessas 4 áreas da medicina que não são aprendidas na faculdade. Ética, principalmente, porque permeia todas as decisões morais de um médico e é fundamental, né? A gestão da carreira médica, é fundamental que o médico saiba de tudo que ele vai ter a longo prazo, vamos dizer assim, que ele planeje o que ele vai fazer, ele seja o protagonista da sua história e tenha um planejamento fixo e um planejamento concreto do que ele vai fazer para que ele tenha um sucesso. E outras 2 áreas que são fundamentais que a gente está discutindo aqui, o marketing. O médico de hoje ele tem que estar dentro dessa nova era, né, do marketing. E também as finanças. Hoje a gente tem uma deficiência enorme, como o professor estava falando. Na faculdade de medicina a gente não aprende o que é uma pessoa jurídica, o que é uma pessoa física,
Muitas pessoas na minha sala não fazem ideia do que é isso. Não fazem ideia que precisam saber disso para receber esses salários, né? É fundamental. Como abrir um consultório, né? Como abrir um consultório, ter a gestão desse consultório, né? E também uma coisa que é fundamental na medicina, que eu acho que foi Dá um tema de podcast aí, ó. Pois é. Como abrir um Calma, consultório. vamos ter muitos aqui pelo jeito. Né? Pois é. E outro que é fundamental dentro dessa área de finanças também, que é que o médico em si, ele recebe muito bem. É o profissional que mais recebe, vamos dizer assim, né? No seu piso salarial. Mas o médico é o que não tem uma aposentadoria fixa. O médico que tem aposentadoria hoje é o médico que é concursado. E para ter concurso, não dá pra gente esperar concurso para viver disso, sabe? Isso eu falo hoje como estudante de medicina. Eu já tenho extremamente essa noção de que daqui para frente eu não quero viver de concurso. Então é fundamental que o médico também tenha noções de investimento, tenha um controle da sua renda, tenha controle das suas finanças, assim como também um seguro patrimonial, né? Para que ele saiba investir e ter uma renda passiva, não depender de consultório, não depender de dar plantões. Infelizmente, a gente falando dessa questão de medicina raiz e tal, antiga, tem muita gente que com 60, 70 anos está dando plantão noturno. Isso, assim, muita gente dá por gostar, né? E isso que é o que a gente quer, dar plantão nessa idade se gostar, mas muita gente dá por necessidade. Então, a gente tem que fugir disso. O médico também tem problemas, a carreira médica tem problemas, né? A realidade é que é uma das carreiras que tem mais problemas. Exato. Porque não se tem inteligência emocional para lidar com tanto dinheiro. Exato. Simples assim. Por Isso quê? desde quando se forma. Né? Desde quando se forma, porque eu vou ter médicos que já vêm de um berço de ouro, mas eu tenho a grande massa que são aqueles que veio buscar. Que ralou para chegar pra lá, tá ali. né? E aí, de repente, de um mês para o outro, ele vê na conta dele um 10 valor mil. alto. Puf, explodir na conta dele. Ele não tem inteligência emocional. Não. Vários alunos meus, eu já assisti assim, de camarote no longo desses 17 anos. Um ano depois, teve carros importados que ele vai levar no mínimo 6, 10 anos para pagar. Simples assim. Eu só estou dando um exemplo de um carro, mas eu vejo muitas vezes que as pessoas muitas vezes querem usufruir da cereja sem fazer o bolo. Exato. Ou seja, construir. A sua base, Fazer né? sua base. Dentro do mundo dessa tecnologia que a gente está falando, ainda vai ser ainda muito mais notado. Por quê? Porque a nova geração não quer fazer plantão. Sim ou não? A nova geração não está muito afim. Existe uma tendência a ter um melhor pensar no ser humano, nele mesmo. Porque uma das grandes sacadas de um médico de alta performance é ele se cuidar primeiro, é o autocuidado. E isso eles já têm essa noção. Tá? Então, fazer plantão, mas fazer plantão com dignidade. Não aceitar porque quer estar ali cuidando do paciente. Porque tem esse perfil. Tem perfil de médico que não é para de consultório. Tem perfil de médico que está ali, voando em uma aeronave, fazendo transporte de gente, indo para as emergências. Isso é perfil. Mas eu não estou falando isso. Eu estou falando que eles não vão fazer plantões em cima de plantões. Essa nova geração, ele diz assim, eu vou fazer plantão por salários dignos e com segurança. O problema é que existe o quê? Do outro lado, uma grande, digamos assim, uma grande saída de novos profissionais do mercado que não pensa assim. E que aceita qualquer valor, que aceita qualquer tipo de oportunidade de trabalho, porque não estão preparados totalmente, na sua totalidade. E os bons ficam dependendo de quê? Da sua performance. Aí isso eu defendo. Por isso que eu não defendo o concurso público. Eu não gosto de concurso público. Exato. Para outras áreas é extremamente bom. Para a medicina Interessante. não concordo. E fico feliz bem que vai ter um complicado. congresso que vai debater essa temática, Sim, né? Isso sim. que é o nome do congresso, só para reforçar. Primeiro simpósio Médicos do Futuro, justamente o nome aqui perfeito. do nosso podcast. E aqui vai ser dia 9 de setembro, no Centro de Inovações do Jaraguá. As inscrições já estão abertas desde ontem. Está lá no nosso Instagram, @emed.al. Já está com o link lá, já está rolando, já está bastante. Corram, porque logo acaba o primeiro lote. Quando vai ser mesmo? Dia 9 de setembro. 9 Vai de ser setembro. um evento de um dia único, das 8 até as 5 horas da tarde. E eu tentando namorar ele só jogar pro domingo, né? Porque eu estou em Porto Alegre. Infelizmente, o professor vai ter um compromisso, não vai poder ir, mas a gente vai ter outros nomes muito importantes, como o Dr. Sérgio Francisco, que é cirurgião cardiovascular, doutora Ana Macedo, bastante
duas personalidades, assim como o doutor Alberto da medicina. E também outros especialistas, né? A gente vai ter especialista em investimentos, a gente vai ter uma contadora, especialista também nessa questão de médicos, alguma empresa não, a gente vai ter uma empresa parceira nossa que fala sobre marketing, e também uma discussão extremamente importante com a OAB, o Sindicato dos Médicos e o Conselho Regional de Medicina sobre ética. A gente vai fazer uma mesa redonda, falando de alguns casos assim, bastante duvidosos, vamos dizer assim, de uma forma geral, discutíveis, para tornar uma dinâmica bem atrativa para o estudante de medicina, né? Porque é um dos nossos públicos, é o estudante de medicina, e também trazer essas outras questões sobre gestão, marketing e finanças, além da ética. Então a gente espera todo mundo, todos os estudantes lá. Aqui vertente nós vamos, né? Tá Isso. crescendo, as coisas estão amadurecendo. Temáticas aí que são fantásticas, Exato. não é isso? Mas observem que isso não vem das instituições em si. Quando eu falo instituições, não estou falando das formadoras. Falo das instituições nossas, de base. Isso acaba nascendo com eles. Ou com um ou outro profissional que se destaca nessa linha e que aí ele é convidado porque os alunos acabam querendo, mas deveria vir de um olhar dos formadores. E eu sou muito feliz na instituição onde eu trabalho. O SESMAC é uma instituição inovadora, né? Ela abre as portas. Nós temos muitas tecnologias. Sim, dentro do curso. sem dúvidas. A gente lá na Santa Casa, o nosso hospital escola, né? Perfeito. O hospital escola nosso é fantástico. Dentro da nossa gestão, eu achei interessantíssimo. Eu vou abrir aqui uma caixa preta. Nós tivemos uma reunião agora com o nosso líder, professor André Falcão. Coordenador. Queridíssimo. Queridíssimo. E ele foi fantástico, assim. Não vou falar, professor, quero nem saber. Ele disse assim, olha, cuidado com as suas aulas. Com as suas aulas. Não falou comigo, falou com todos, né? Porque o aluno moderno, olha só a visão. Eu não sei qual a idade do professor André Falcão. Né? Deixa quieto. Não vou mostrar. Mas ele é um dos baluartes da medicina alagoana. Tá? Sumidades, assim. E para a bagagem dele, tradicional, médica, não era para ter essa fala. Era para ter outra fala. E ele é tão atualizado que ele falou uma coisa bem clara. Cuidado como você vai dar a sua aula. Porque uma aula de 2 horas, o aluno quer dormir. O aluno não quer ler textos, ele vai ler textos em casa. O aluno ele quer informações vivas, ativas, empolgantes, alteração da voz, para você não dormir em sala de aula, para você colocar slides bem estruturados, ou seja, dinâmico. Uma escola que está preocupada com isso é uma escola atualizada. Sim. Verdade. Eu estou há 7 anos no SESMAC, voltei há 10 anos para Alagoas, né? Há 7 anos eu do SESMAC, já fui de outras instituições, e foi a primeira vez que eu vi isso naquilo que eu acredito. Lá dentro estava aparecendo uma vibração. Não falei nada, mantive minha postura, né? Mantive minha postura de professor, mas eu estava ali dentro vibrando. Por quê? Porque ainda a gente vê muito dentro da arte médica você ainda ser muito, mas muito arcaico na sua formação. E isso pode provocar nos nossos alunos um viés de formação muito grave, porque eles vão pegar um novo mundo, não vão pegar o mesmo mundo que eu. São tempos tempos diferentes, São tempos distintos. Então, não é porque eu tenho rodagens em medicina que eu vou ter que me comportar como tal, eu tenho que me adaptar. Perfeito. Eu achei fantástico essa fala do professor André Falcão, eu achei ele fantástico, assim. E o curso, ele é... Mas o curso é referência hoje, né? Hoje o curso de medicina SESMAC, ele torna-se referência. A gente recebe alunos do Brasil inteiro para seleção. Eu entendo isso. Por que você escolheu o SESMAC, então? Já que a gente falou, por que você escolheu o SESMAC? Eu acho o SESMAC, assim, em todos os seus recursos perfeitos, assim, de certa forma, sabe? A gente tem um hospital, tô no último ano, né, no último período de medicina, a gente tem um hospital escola perfeito, que é a Santa Casa. Essa parceria entre SESMAC e Santa Casa, a gente tem muita oportunidade lá dentro, é gigantesca, assim, a oportunidade de conhecer coisas diferentes, a cirurgia robótica, é o único hospital aqui de Alagoas que tem cirurgia robótica, a gente tem esse contato lá, obviamente a gente não faz muita coisa, mas só de ter esse contato. Né? Tem treinamento na cirurgia robótica, antes do hospital Santa Casa tem a robótica. A robótica do SESMAC, né, fez
realidade núcleo de virtual, robótica professor Moza, nosso, que Exatamente. fez um centro cirúrgico em realidade virtual, um pessoal foi lá para Recife fazer esse treinamento. Então, assim, eu vejo o SESMAC como a única instituição aqui de Alagoas que investe pesado Expoente, nisso, né? essa palavra é Exato. essa, expoente. E o professor André, como o senhor falou, não tem como deixar de falar, é o que carrega a medicina SESMAC nessa mesma vertente, né? Embora ele seja raiz, assim, né? Seja... eu falar que você arrumar pra ele. Tem que pensar. Ele seja o mestre dos mestres, assim, o professor de é. professores há muito tempo. Ele tem essa vertente que a gente está discutindo do médico do futuro aqui. Então, tem, até apoiador do nosso evento. É fantástico. O SESMAC, de forma geral, é muito bom. Professora, que podcast hoje, bem denso, mas muito gostoso de Eu trabalhar. não queria nem parar mais aqui. E a gente vai brindando mais um episódio, não é isso? Queria vamos agradecer lá. vocês e fala aí, Muito obrigada, SESMAC grata hoje mesmo. falou sobre o médico do futuro, não é isso, professora? Exatamente. Mais um episódio. Não falar isso, SESMAC? 50 anos iluminando histórias. Então, aguardem no YouTube e no Spotify. É isso aí. Fala aí, SESMAC. Em 1973 era realizada a primeira ligação por celular. E o SESMAC surgia para ser a sua melhor opção de ensino superior. Hoje, a inteligência artificial e o metaverso já são realidade. E o SESMAC se mantém como a sua melhor opção. Amanhã, acessaremos dados usando apenas o cérebro. Órgãos em impressoras 3D salvarão vidas. Esse é o futuro que o SESMAC ajuda a construir. Vestibular SESMAC 50 anos. A melhor hoje por ser a melhor sempre.